Vamos dar a nossa passeada de domingo coberto. O cachorro sente, né? Quer ver, de domingo a gente tá em casa. Já começa um pouco antes aquela choradeira dele. A gente vai pegar ele para passear. Até o cachorro é o animal que é uma resposta da sua ação. E será que algumas pessoas são culpadas das respostas que elas merecem no momento, né? Toda ação tem uma reação, né? Algumas pessoas são culpadas às vezes das suas ações. E qual motivo, não sei, né? Já passei com o Bart aí. Vamos dar uma caminhada aqui para nós gravar um conteúdo aí. Na medida do possível, não pagueis mal com mal. Na medida do possível. Às vezes não é possível, né? Trabalho numa empresa de jardinagem. E nessa empresa tem vários setores, né? Aí alguns setores eles colocam pessoas trabalhando. E nesses setores é pouco trabalho. E do pouco que tem, o cara recebe ainda ajuda de outros funcionários para fazer o trabalho. Bom dia. A princípio eu pensava que isso aí é tipo um brinde pro funcionário que é bem quisto pela empresa, que faz o seu melhor trabalho. A princípio eu pensei isso. Mas depois fiquei sabendo que, segundo conversas, que eles afastam o funcionário e isolam ele quando o cara é chucro, antissocial, egoísta, não sabe lidar com outras pessoas. Ainda mais lá que a convivência é gigantesca. Gente do mundo todo visita lá, né? Mas o mundo retribui de forma errada, né? Porque essas pessoas que são dessa forma, elas deveriam ser jogadas no meio da convivência, para ela aprender que não só as outras pessoas que estão erradas, mas ela também. Senão ela nunca vai aprender. Tanto é que as pessoas que estão nessas áreas, você vê pelo jeito de falar, que acha que ele é o top da galáxia, que ele é o separado porque tem talentos e perfeições que nenhum outro tem. E a realidade que eu fiquei sabendo não é essa. Então o pessoal brinda a humanidade de uma forma geral. Brinda o errado, né? Estranho, né? Um desses setores tinha um rapaz fazendo um trabalho, né? Mandaram eu mais outro companheiro de trabalho para auxiliar ele. Chegando lá, tinha uma faixa limitando um certo quadrado. E esse rapaz já dando início à arrancada da grama ali, né? Mal chegamos, ele já falou: o que fulano mandou vocês aqui? Antes de um bom dia. O que fulano mandou você aqui? Não precisava de ninguém porque eu me virava sozinho. Mas assim que eu e o outro chegamos, ele já abandonou a ferramenta. Para mim o outro já realizar o serviço. Se ele fazia tudo sozinho. Porque prontamente ele já abandonou. E deixou eu e o outro realizar. Mas daí fomos mandados, cumprimos ordens, estamos lá para fazer. Começamos a fazer o trabalho, ele igual carregado do lado, sendo que ele é funcionário igual nós. Donizete, Dorair, né? Nem gravei o nome direito, de tão desprazer que foi de conhecê-lo. Mas daí, começamos a fazer o trabalho e ele reclamando. Ele reclamou de todo o trabalho que a gente tá fazendo. E nós lá, o outro rapaz que estava comigo, nem comentava nada, falava nada.
Porque ele já tinha me comentado comigo que um outro trabalho que foi fazer com ele, de poda lá, ele chegou com uma estupidez, uma arrogância, uma ignorância, que foi cortando tudo e quase machucou ele e o outro companheiro de trabalho. Eu já tinha falado que com ele não tem nem conversa, né? Mas eu fui resolvendo com ele, falando com ele, né? Porque toda ação merece uma reação, né? Então se o cara falar, também tem o direito de responder, de falar também. Eu fui falando com ele. Não, meu trabalho é assim, não sei o que, explicando, né? O cara uma estupidez, uma arrogância, uma ignorância. Não sabe mesmo conviver em ambiente com outras pessoas. Ainda mais no ambiente como aquele. Um local sagrado. Tanto é que onde a gente estava fazendo trabalho, atrás aqui, estava tendo orações. A gente escutava as orações assim. E o cara com maior estupidez, falando palavras só agressivas, com ódio falando da gente, sabe? Eu peguei falando com ele, mostrando o serviço, com maior educação. Aí chegou um momento que ele não parava de falar, não sei o que. O serviço estava errado, que não era assim. Eu parei, o outro parou e eu falei pra ele: pega e faça aí, do modo seu que você tá falando que é pra fazer, então. Pra gente ver, né, como que é tanta perfeição assim, pra gente poder realizar também. A vida é vivendo e aprendendo. Ele foi fazer, fez do modo que a gente estava fazendo. E até pior. Segundo ele, estava pior que estava fazendo, então ele fez até pior. Daí eu expliquei para ele, para você ver, não é isso os trabalhos. Esse trabalho é desse modo. É assim que tem que ser realizado, não tem muita diferença, só vai mudar o modo como eu faço, como você faz, como outro faz. Mas o fato, a realização desse trabalho vai ser dessa forma. Daí não sei o que, daí já começou a falar: não quero discutir com você, jovem. Eu até gostei do jovem, esse rosto aqui, eu tô tão jovem ainda. Eu falei pra ele: não, mas não tô discutindo com você. Eu estou apenas respondendo as suas perguntas, porque ou os seus insultos, no caso, né? Porque se você tem direito de falar, a gente que também tem o direito de falar. É Doraci, eu acho que é o nome dele. É tão desprazer de conhecer que nem ficou gravado o nome dele. Então a gente tem o direito de responder. Aí é estranho essas pessoas, né, que ela pode falar, nossa, o cara é escroto mesmo, estúpido. Eu gosto de falar de forma tão agressiva que os outros, e a outra pessoa não pode responder ainda, tem que escutar tudo que ela tá falando e acatar. Que pessoas como essa são acostumadas, né? E lá, eu vi que eles são acostumados, porque em vez de colocar um cara desse no meio de todo mundo, ele aprender a lidar com o erro dele, não. Eles colocam aí num melhor serviço, que tem poucas coisas para fazer, e dessa pouca coisa ainda recebe ajuda. Vou falar para vocês, brindo o erro do cara. E toda injustiça, ela vai ser punida com sua própria injustiça. Então, de um jeito ou de outro, uma pessoa dessa, uma hora ou outra, vai acabar pagando, né? Olha pra você ver. Todos merecem uma resposta para toda ação sua, não pode deixar sem resposta. Se for necessário, né? Mas no caso, a pessoa te insultando do nada, o cara recebendo ajuda, ele insultando as pessoas que tá lá auxiliando ele. Para início de conversa, um local daquele que eu vi lá, nem ajuda era para ter. Nossa, dá totalmente pro cara fazer sozinho. Mas o cara recebe ajuda ainda e tratando os companheiros de trabalho. Mas depois, conversas depois, eu fiquei sabendo que ele perdeu até a esposa. Aí pra você ver. Nem a esposa aguentou os insultos, a escrotice, a falta de educação e respeito dele. Nem a esposa aguentou. Daí a esposa já abandona o cara pelos insultos, pelo trato, que como ele tá lidando assim com os outros. Você imagina com a esposa e com os filhos, né? Bom dia! Daí
E lá no trabalho ele também já é isolado. Não só ele, tem outros que é nessa mesma função. Eles isolam porque o cara tá dando trabalho, arrumando briga com todo mundo. Mas daí o cara não vai prender nunca. Pô, o cara lá que tá fazendo trabalho, tá correndo atrás, fazendo certinho. E esse que tem que ser colocado nesses postos. Pra ter uma melhor condição de trabalho, porque ele tá fazendo o seu melhor. Mas um cara que só reclama, só xinga, só insulta, como que ele vai ser brindado desse jeito? Início de conversa, antes de dizer bom dia, o cara já reclama da nossa chegada para auxiliar ele. E depois ele para, não faz nada, reclama do trabalho. E no meio intervalo, tem um outro rapaz que trabalha lá, que é da área externa. Trabalha no mesmo ambiente lá. Só que não é da mesma equipe, né? E ele deu um relatório. Eu contei. Ele falou 30 defeitos do cara. Eu não aguentei, até falei pra ele. Isso que ele não gostou muito, que eu fui debatendo com ele. Falei, nossa, você... Primeira vez que a gente vem aqui, no caso meu, você falou 30 defeitos dos caras e nenhuma qualidade. E não tem nenhuma qualidade? Ele falou, não. Ele é um bem pesado do cara. E depois o cara apareceu conversando, nós brincando, dando risada e saiu. Falando de serviço, falando de outros assuntos. E ele já tinha dado relatório, uns 30 defeitos do cara. Mas nenhuma qualidade ele viu no cara. Porque ele, ou perfeição total, o restante da humanidade tá tudo errado. Então, um cara desse nunca vai mudar mesmo, porque o cara é brindado. O serviço, pouco serviço, e do pouco os outros vai ajudar ainda. E aqueles que estão trabalhando certo, estão no serviço mais carregados para realizar. O mundo é tudo na contramão mesmo, né? Tudo na contramão do certo, infelizmente.